Olá, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero pensar na seguinte grande ideia: quando somos ovelhas do Supremo Pastor, somos por ele pastoreado. Quando somos ovelhas do Supremo Pastor, somos por ele pastoreado. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que era um pastor de ovelhas, ou seja, sabia muito bem do que estava falando. É um salmo muito usado em momentos de consolo, porque fornece esperança e força para os fracos e alegria para os tristes. Davi, ele encoraja as pessoas a continuarem a sua caminhada, não temendo, pois sabia que o Supremo Pastor cuidava das suas ovelhas, como um pastor cuida do seu rebanho. No Salmo, nós temos dois sujeitos principais, o pastor e a ovelha. Ambos são retratados de forma figurada pelos filhos de Deus que fazem parte do rebanho de Deus e tem o Senhor Jesus como o seu supremo pastor. O Salmo retrata o relacionamento destes dois sujeitos. Conforme as características de ambos, um cuida e o outro é cuidado. Então, nesse sentido, veremos 6 características do Supremo Pastor, aquele que pastoreia a ovelha. A primeira característica está no verso de número 1. Ele é o seu pastor e nada te falta. Davi começa o Salmo falando do Supremo Pastor. Diz que ele é eterno, que ele sempre existiu, que tudo deriva dele. Eu vejo isso simplesmente porque ele usa o nome Senhor em letras maiúsculas. No original consta o nome próprio de Deus, Yahvé. Isso era usado para diferenciá-lo dos deuses no Antigo Testamento. É importante que diga que, para podermos dizer que ele é o nosso pastor, que somos pastoreados por ele, temos que reconhecê-lo como nosso Senhor. Caso contrário, ele não será o nosso pastor. E aí então as palavras do Salmo, do salmista, não terão valor algum, não será dirigida a você. A verdade é que todos nascemos em pecado. Ninguém é ovelha do Senhor por natureza, por tradição. Por natureza, todos somos pecadores. Somente depois de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador é que nos tornamos ovelhas do Supremo Pastor. Leia, por exemplo, João 3, que fala do novo nascimento de Nicodemos, que era um mestre da lei, um homem religioso, mas não era salvo, não era ovelha do rebanho do Senhor. Caso o Senhor seja o seu pastor, você poderá afirmar que nada te falta, nada daquilo que o Senhor julgue ser essencial para você e não o que você deseja. Ovelha é um ser que depende do seu pastor para tudo. Por isso é que, através do pastor, a ovelha é suprida. Deus é um pastor pessoal. Davi diz que o Senhor é o meu pastor. É como se Davi estivesse dizendo que ele sabia que o Deus do universo foi pessoalmente a ele e assumiu o controle de toda a sua vida, suprindo tudo o que ele precisasse para poder continuar a sua caminhada. Você conhece o Supremo Pastor como Senhor pessoal da sua vida, como Davi conhecia? Quem tem esta certeza tem convicção de ser cuidado, provido e sustentado por Deus. A segunda característica de Deus como o Supremo Pastor está no verso 2, diz: ele dá descanso e sustento.
A ovelha é um animal que se assusta com grande facilidade. Se as águas estiverem em movimento, elas não se aproximam para beber, pois tem medo de se afogar. Então o pastor usa a parte debaixo do cajado para fazer um risco no chão e desviar um pouco a água do riacho, a fim de que a água fique parada e aí sim a ovelha possa beber com tranquilidade. Por isso que ele diz, guia-me às águas tranquilas. Deus nos manda aquietar, descansar e saber que Ele é Deus. Dessa forma não há turbulência nem o que temer, se Deus é quem cuida de nós. Seu sustento é perfeito. Davi diz que o supremo pastor, ele guia o seu rebanho para pastos verdes e águas tranquilas. Os pastos verdes provavelmente se refere aos brotos novos que crescem de manhã e que são apreciados pelas ovelhas no correr do dia. O salmista quer nos fazer entender que este pastor vai a qualquer lugar pelo seu rebanho. Ele é o pastor fiel para nos dar somente o que é excelente de acordo com o seu próprio tempo e propósito. Atente para o que o apóstolo Paulo disse que o bom pastor faz pelo seu povo. Em Romanos 8:32, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele diz assim: ele é aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então viver na prática esse descanso de Deus é ter uma vida pautada pela serenidade e pela fé no Filho de Deus. Você tem descansado em Deus e confiado na provisão dele? Terceira característica está no verso de número 3. Ele dá alívio e santidade. A expressão refrigério é porque a ovelha, devido ao calor, precisava sempre ter a cabeça molhada para não desfalecer, e o pastor fazia isso. O verso também diz, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos e justiça é a palavra de Deus. O que Davi está dizendo é que só a palavra de Deus pode conduzir o homem em triunfo. Davi diz que o pastor guia por caminhos de justiça. Para Davi, Deus deseja conduzi-lo por caminhos de retidão durante seu reinado e capacitá-lo para ganhar grandes batalhas e transformar Israel em uma grande nação. As ovelhas, elas não possuem senso de direção. Seu alcance visual é restrito, por isso o pastor as guia. É por isso que, como ovelhas que somos, muitas vezes nos perdemos, mas Cristo, como bom pastor, nos chama para andarmos em linha reta. E como Davi, podemos dizer, ele me guia na vereda da retidão. É por isso que também que o pastor de ovelhas precisa conhecer os caminhos certos, visto que há tantos caminhos errados. Jesus, o bom pastor, andou por todos os caminhos que hoje podemos andar. O escritor de Hebreus, lá no 4:15, ele diz, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Deus deseja nos conduzir em maior retidão em nossas vidas. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:7, que Deus não nos tem chamado para propósitos impuros, mas para a santificação. E lá no 5:23, que o intento de Deus é nos santificar por inteiro. Há um motivo pelo qual ele nos conduz e nos guia. Ele faz isso por causa do seu nome. O final do verso 3 nos dá a razão pela qual Deus é como um pastor fiel para Davi e ainda para nós hoje em dia. Ele faz isso por causa do seu próprio nome ou por causa da sua reputação. A melhor reputação que um pastor na Palestina poderia ter era de nunca levar o seu rebanho para um lugar onde não pudesse tirá-lo em segurança. Tal habilidade é absolutamente necessária para a segurança do rebanho. Por isso, quando nós
pensamos na situação que nós estamos vivendo, eu tenho paz, porque sei que Deus está tendo tudo debaixo do seu controle. Durante uma parte de cada ano, os pastores da Palestina guardavam seu rebanho nas pastagens das montanhas. Mas antes do inverno, eles precisavam guiá-los até as terras mais baixas. O caminho era sempre perigoso, desfiladeiros, rochas, lugares apertados. E não era fácil escolher o caminho certo. Tanto na Palestina como na vida espiritual, existem muitos desvios errados que podem nos levar à morte, tanto física quanto espiritual. Mas graças a Deus, porque o nosso Supremo Pastor não nos conduz nunca a tais armadilhas mortais. Que espécie de reputação Deus ganharia para si se fosse negligente para com aqueles que dependem dele? Agora, e você, que tipo de caminho tem escolhido para a sua vida? Ainda há mais algumas características. A quarta característica está no verso 4. Diz que ele protege e consola. Comentaristas dizem que na região existiam gargantas profundas e estreitas e que os dois lados da rocha se aproximavam tanto que o sol, mesmo ao meio-dia, nunca penetrava. Surgiam então sombras, por isso essa expressão, vale da sombra da morte, porque os lobos, os leões e assaltantes humanos poderiam estar ali escondidos para atacar, principalmente aquelas que ficavam para trás. Então o pastor voltava e, se encontrasse alguma ovelha caída entre as pedras, usava o cajado para resgatá-la. Não devemos temer, pois temos a presença do Supremo Pastor conosco. Davi disse, estás comigo. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. O bordão era uma peça de madeira longa e dura, que era a arma do pastor para defender as ovelhas. Porém, se uma ovelha teimosa insistisse em desviar-se dos caminhos seguros, o pastor tocava na ovelha com a vara, dando a entender que ela estava fora do caminho. Caso a ovelha teimosa não entendesse o sinal, o pastor batia novamente com a vara para que ela entendesse que estava fora do caminho e ele estava defendendo ela dos perigos. Isso o pastor fazia de forma natural. O pastor não fazia isso porque odiava as ovelhas, mas porque as amava e sabia que isso era o melhor que ele podia fazer para a segurança delas. As provações são meios de Deus usados para nos aproximarmos dele. É uma forma do Supremo Pastor nos dizer, com a sua vara, que estamos fora do caminho. Minha esperança com esta pandemia é que a humanidade repense os valores que escolheram e verifique que estão trilhando caminhos tortuosos. O cajado do pastor, ele tem uma encurvatura na parte superior em forma de U. Ele é feito assim para pegar as ovelhas que se metem em situações difíceis. Se, por exemplo, uma ovelha que se desviasse viesse a cair entre as rochas, numa fenda estreita demais para o pastor entrar, o pastor colocava o seu cajado em torno do pescoço da ovelha, e então pouco a pouco tirava ela daquela fenda. A ovelha saía com os olhos arregalados, com a língua para o lado de fora, meio asfixiada, mas sem dúvida alguma confortada com o fato de que o pastor trazia o cajado justamente para tais emergências. Como tal situação, se parece que quando nos metemos em dificuldades, das quais nosso bom pastor nos tem tirado. O nosso Deus é um Deus longânimo, tardio em irar, misericordioso, ele não leva em conta as nossas transgressões. Como você tem respondido a tanta generosidade da parte de Deus? Quinta característica está no verso 5. Ele guarda e cura. O pastor, antes de soltar as ovelhas para pastar, sempre vai à frente delas e arranca as ervas venenosas.
coloca as ervas sobre uma pedra, numa altura em que a ovelha não possa alcançá-la e venha a comê-la e morrer. Comentaristas dizem que o quadro neste verso é de uma transição de um pasto para uma sala de banquete, mas na verdade o quadro ainda é do relacionamento da ovelha com o seu pastor. A mesa da ovelha é o pasto. Nenhuma tarefa do pastor requer mais habilidade e coragem do que a de preparar uma mesa pasto que sirva de alimento para o seu rebanho. Existem nos pastos cobras mortais. Se não for o cuidado do pastor em mantê-las afastadas das ovelhas com a sua vara, elas irão picar as ovelhas e matá-las. Ao final do dia, o pastor leva o seu rebanho até a entrada do curral e, com a ajuda da sua vara, do seu cajado, ele examina cuidadosamente cada uma delas para ver do que precisam para se sentirem à vontade e em conforto, a fim de prepará-las para o descanso da noite. Bem perto de seu alcance, na entrada do curral, existe um tanque que está cheio de água tirada de uma fonte próxima. Ao lado do tanque existe uma grande taça. Ao seu alcance está pendurado um chifre oco com azeite de oliveira. Numa prateleira está um frasco de alcatrão curativo. Neste momento, o pastor chama pelo nome uma das suas ovelhas. Talvez essa ovelha traga uma ferida no ombro, onde algum espinho encravou. Então o pastor toma o frasco de alcatrão e unge o ferimento com o seu bálsamo curador. O pastor se coloca na entrada do curral, abre as pernas e se transforma numa porta viva e deixa essa ovelha entrar e vai fazendo isso em uma a uma. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 7, Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas, apenas por meio dele que podemos entrar e sair e acharmos pastagem. Não existe outra porta, e a porta é estreita. Só poderá passar uma ovelha por vez e com o crivo do pastor, ou seja, a ovelha precisa estar em sintonia com o pastor. Em seguida, o pastor chama outras de suas ovelhas. O pastor toma o azeite de oliveira, derrama um pouco sobre a cabeça da ovelha. Chega a terceira ovelha, o pastor mergulha a grande taça na água fresca, transbordando, dá de beber para a ovelha, deixando-a satisfeita. Dessa forma, o pastor ministra as necessidades de todo o seu rebanho, até que termine por ficar todas em segurança no interior do curral. Em seguida, ele deita na entrada da porta como uma porta viva. Dessa forma, ele guarda as ovelhas enquanto elas dormem. Você tem vivido em sintonia com o Supremo Pastor? E a sexta e última característica deste Salmo 23 está no verso 6. Ele é misericordioso e bondoso. A ovelha sabia que o seu pastor nunca a abandonaria e nunca desistiria dela. Por isso podia contar com a sua bondade, mesmo quando ela se desviasse do rebanho e ficava à mercê do lobo. O pastor sempre se fazia presente e na hora certa a livrava. Como supremo pastor, Deus não desiste de nenhuma ovelha desviada da sua presença. Ele continua tendo misericórdia e dando oportunidade para ela voltar. Os pastores orientais sempre iam à frente das ovelhas como um líder. O cão pastor é que segue atrás do rebanho, tocando as ovelhas, bem como protegendo-as. Este último verso fala sobre a nossa vida aqui e não depois da morte. A bondade e misericórdia de Deus como supremo pastor estará sobre todos aqueles que aceitarem serem ovelhas do seu aprisco. A princípio, podemos ser levados a pensar que Davi escreveu este salmo, este verso, na sentença, no tempo verbal errado, no futuro. Mas não está errado,
porque a vida eterna começa neste mundo quando eu confio ao Supremo Pastor o cuidado da minha vida, quando confesso a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Lá em João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. É uma afirmação no tempo presente. O verso diz: todos os dias da minha vida começa no tempo presente e segue no futuro para todo o sempre, conforme diz o verso de número 6. Depois de nós ouvirmos estas características do Supremo Pastor, como deveríamos reagir às dificuldades da vida imposta a nós nesses dias atuais? Ao confinamento, à pandemia, às dúvidas e incertezas que pairam no ar em relação ao futuro? Ficamos obcecados por nossos problemas e ansiosos pelo futuro. Ignoramos Deus e deixamos de experimentar o seu pastoreio. Davi nos encoraja a reagir de modo diferente. Davi diria que quando estamos ansiosos a respeito das circunstâncias, devemos confiar em Deus como o fiel pastor e nos regozijarmos nele. E assim termina o Salmo de número 23, como um rebanho seguro no seu curral, enquanto que o bom pastor vigia as suas ovelhas. Não poderíamos deixar de falar que Jesus é apresentado no Novo Testamento como sendo o pastor do Salmo 23. Jesus é o pastor divino, ele tem todas as características apontadas no Salmo. Ele é bom, ele ama as suas ovelhas, ele cuida delas, ele deu a sua vida por elas e as guia à casa do Pai. Jesus não é apenas nosso grande provedor, ele é também nossa melhor provisão. Ele não apenas nos concede sua paz nas tormentas da vida, ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça, ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas pastor, ele é aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos, alimenta-nos com sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Conhecer a Ele é a própria essência da vida eterna, andar com Ele é a melhor de todas as escolhas. Portanto, como Davi, podemos alçar nossas vozes e dizer que o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos falta. Jesus Cristo é o bom pastor que morreu pelas ovelhas. Jesus Cristo é o grande pastor que vive pelas ovelhas. Jesus Cristo é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Você quer ser ovelha do supremo pastor? Precisará então confiar sua vida a Ele. Se ainda não fez uma oração de entrega, faça agora mesmo, confie a sua vida a Cristo. Ore assim: Senhor Deus, eu quero ser ovelha do seu rebanho, quero fazer parte do seu aprisco, quero ser cuidado pelo Senhor, perdoa todos os meus pecados, eu me arrependo de ter vivido de acordo com os meus desejos até o momento. Peço que o teu Santo Espírito entre na minha vida, quero receber a tua paz. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém.